I was born again. Eu nasci de novo. 4 years later, called to preach. 4 anos depois eu fui chamado para pregar. I preached about 17 years. Eu preguei coisa de 17 anos. And a little widow lady E uma pequena senhora gave me a viúva, tract. ela me deu Christ himself. um folheto. Gave me a little Bible tract. Ela me deu um pequeno folheto bíblico. The message Christ himself. A mensagem era Cristo em And pessoa. it dealt with the truth I'm going to give E you. aquele folheto tratava da verdade que eu vou tratar It aqui. changed my life forever. E isso mudou a minha vida para And the sempre. more I learned E this, quanto mais eu the aprendo more I isso, realize mais eu percebo what this life is all o que about. essa vida realmente Living the life significa. of another. Vivendo a vida de outro. It is not normal Não é normal for a man 86 years old para um homem de 86 anos de idade to travel around this world, viajar em volta deste preach mundo, 10 or 12 times a day pregar 10, 12 vezes for por one dia, solid month, por um mês inteiro, every day. todo dia. Most people preach 2 times on a Sunday, A maioria das pessoas prega 2 vezes no domingo. and they can't get out of bed till Tuesday. E depois eles não conseguem levantar da cama até terça. But I've learned to live the life of Mas another. eu aprendi a viver a vida de Deus. This is a resurrection life. Essa é uma vida ressurreta. To learn to live by this life. Aprender a viver por esta It vida. is said of Paul 3 times, O apóstolo Paulo diz 3 the vezes life also of Jesus. a vida de Jesus. Paul was a frail man, Paulo era um homem in death often. que estava muitas vezes passando por morte. That wouldn't mean that there's somebody trying to kill him all the Isso não time. quer dizer que alguém estava tentando matá-lo todas as vezes. Living in those dungeon caves, Mas vivendo naqueles calabouços, nas Malaria. cavernas, malaria, malária, pneumonia, pneumonia, all kinds of things todo attacked him. tipo de coisa aconteceu com But ele. he had the life of another. Mas ele tinha a vida de outro. They stoned him, left him for dead. Eles o apedrejaram e o deixaram para morrer. But he got up and beat him to the city Mas ele se levantou e foi até a cidade, because he lived the life of another. porque ele vivia a vida de outro. We're going to read in Ephesians chapter 2, Vamos ler Efésios capítulo 2, verse 1, versículo 1, verse 6, versículo 6 and verse 10. e versículo 10. Then we're going to Romans chapter 5. Depois vamos para Romanos capítulo 5. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Now we're going to Romans chapter 5, Agora vamos para Romanos capítulo 5 and we read verse 10 and verse 17. e vamos ler versículos 10 e 17. Romanos 5, 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos da sua vida, pela sua vida. Versículo 17. It has always been, oh, Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar, por esse muito mais, os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. hallelujah. Aleluia. It has always been the purpose of God Sempre foi o propósito de Deus that men should share his life. que o homem devesse compartilhar da sua vida. This was the purpose of creation. Este é o propósito, foi o propósito da criação. Had Adam obeyed God, Se Adão tivesse obedecido a Deus, his eyes would have been opened to the value of that tree of life, os seus olhos teriam sido abertos para o valor daquela árvore da and vida. Adam could enter into spiritual sonship. E Adão poderia ter entrado numa filiação espiritual. Then by continually eating of that tree of life, Então, pelo comer contínuo da árvore da vida, which absolutely represented Jesus que Christ, absolutamente representava Jesus Cristo, Adam would have been conformed to God's purpose. Adão teria sido conformado ao propósito de Deus. But in spite of Adam's fall, Apesar agora da queda de Adão, God has made provision Deus trouxe uma provisão that Christ might become the para que continuing Cristo tree se of life. transformasse a continuação da árvore da vida. It's simply fulfilling God's original Isso purpose. é simplesmente cumprindo com o plano original de Deus. Now,
through redemption, Através da redenção, man is once more on the highway o homem está mais uma vez na autoestrada, where he can realize God's purpose for his life. aonde ele pode perceber o propósito de Deus para a sua vida. Now, you know that word man Você, is a generic você term. sabe que a palavra homem, ela é genérica. It means mankind most of the time. Ela, na maioria das vezes, está significando o gênero humano. So it's both male and female. Então é tanto macho quanto fêmea. Much of the church Muito da igreja has never understood nunca entendeu that God uses the blood and the que cross Deus usa o sangue e a cruz in a remedial way to bring us into life. como um remédio para nos trazer a vida. See, by the cross, Pela cruz, He cuts us loose from all of our natural ele resources nos corta de nossos velhos recursos naturais, that we might actually live by the life para of que another. nós passemos a viver pela vida de outro. From God's standpoint, Do ponto de vista de Deus, man has had divine life from the moment that he was born o again. homem tem a vida divina desde o momento em que ele nasceu de novo. And just as God revealed the value of the blood E assim como Deus revela o valor do to sangue reconcile and forgive us, para reconciliar e perdoar, or the value of our union in death with Christ e o valor da nossa união na nossa morte com for Cristo our deliverance, para a nossa libertação. even so it must come as a revelation Ainda assim, isso tem que vir como uma revelação. that we're cut off from that old source of natural A life. revelação de que nós fomos cortados de toda a velha fonte de recursos. This has been the shipwreck. Essa tem sido o andar. We've tried to bring that cursed life into here, Isso tem sido o mau andar. Nós estamos tentando trazer aquela vida para cá. and all it does is mess us up. E tudo que ela faz é nos bagunçar. Anytime you allow that flesh to function in that church, Qualquer momento em que você permitir que essa carne funcione na igreja, then that flesh will bring its works into that flesh. então a carne vai trazer as suas obras para aquele lugar. You show me a preacher Me mostre um pregador that's more interested in sports than a prayer meeting. que está mais interessado em esportes do que no culto da oração, I'll show you a preacher with his eyes on somebody else's woman. e eu te mostro um pregador cujos olhos estão na mulher de outro. It cannot be otherwise. Não pode ser de outra maneira. The works of that flesh is adultery. As obras da carne são adultério. That's why you see such a curse in the church É por today. isso que você vê tanta maldição hoje na igreja. Homosexual preachers, Pregadores homossexuais, pedophiles, pedófilos, every kind of a thing, todo tipo de coisa. all are working of the flesh, Tudo obra da carne. simply because we willfully allowed the cursed thing in the church. Simplesmente porque nós permitimos aquilo que é amaldiçoado dentro da igreja. When the rapture Quando o arrebatamento cuts down the bloated statistics of the church, cortar as estatísticas da igreja, the preacher wouldn't recognize his own o congregation. pregador não vai conseguir reconhecer a sua própria igreja. Wherever that flesh is allowed, Aonde a carne ela é permitida, its works will be there. a sua obra vai estar lá. Much of the church has never understood this. Muito da igreja jamais entendeu isto. Now, just as he revealed the value of the blood Agora, assim como ele revelou o valor do sangue to cut us loose and bring deliverance, para nos trazer a libertação, we must understand nós precisamos entender that we're dead to that source of que life. nós estamos mortos para aquele tipo de vida. We're now to move and live by the life resources Nós of devemos agora viver e nos mover por esse novo tipo, por essa nova fonte de vida. another. We died with him at Calvary. Nós morremos com ele no Calvário. We were raised with him in his Nós resurrection. ressuscitamos com ele na sua ressurreição. We must see Nós devemos ver that we're like a branch que somos como uma vara, um that's raro, been detached um galho que foi cortado in that fall. na queda. And now we must become attached, grafted to E him, agora nós precisamos ser recolocados the trunk of life. enxertados no tronco da vida. He said, I'm the vine, Ele disse: eu sou a videira and you're the branch. e vós sois os ramos. The branch can do nothing of itself. A vara não pode fazer nada por si But própria. as long as that branch is Mas attached, enquanto a vara estiver anexada, then the same life that's in the vine então a mesma vida da videira is in the branch vai estar na vara and will produce the same e fruit. vai produzir o mesmo fruto. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. That's got to become a reality. Isso tem que se transformar uma realidade. It is not struggling to produce this. Não é algo que temos que lutar para It's produzir, staying attached to that vine. mas é permanecer anexado. Not only are we united with him in the likeness of his Não death, apenas nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, but in the likeness of his mas resurrection. também na semelhança da sua ressurreição. So you can see why Paul in Romans
5 and 10 Isso você pode ver o que Paulo em Romanos 5 e 10 was urging us to recognize estava nos levando a reconhecer this much more, as he put it in the Bible. este muito mais que está na Bíblia. Listen to it. Escute isto, For if, when we were enemies, porque se nós, quando éramos inimigos, we were reconciled to God by the death of his Son, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, notice, much more, note, muito mais, being reconciled, estando já reconciliados, we shall be saved. seremos salvos. That means daily delivered from the dominion of sin Isso significa uma libertação diária do domínio do pecado, by his life. pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Not by the rules of religion, Não pelas regras da religião, but by his life. mas pela sua vida. Just as we must not Assim como nós não devemos separate Christ's death from sin separar a morte de Cristo do pecado, from the believer's death with Christ to sin, separar a morte de Cristo pelo pecado da morte do crente para o pecado, neither must we separate that union in death também nós não devemos separar a união na morte from that union in his da união resurrection na life, sua ressurreição, living the life of another. vivendo a vida de outro. That's what Christianity is É all isto about. que é o cristianismo. Paul said, I am crucified with Christ. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. But he said, I'm a dead man. Ele estava dizendo, eu sou um homem morto, But nevertheless I mas live. já não vivo mais eu. Yet it's not me living, it's Christ. Não sou mais eu que estou vivendo, é Cristo. Paul's moved out, Christ moved in. Paulo saiu e Cristo entrou. Now for Paul to live is for Christ to Para live. Paulo viver, agora era Cristo viver. The, Aleluia. the Christian life A vida cristã is not a change não é life. uma vida mudada, It is an exchange é uma life. vida trocada. I live, but not I. Eu vivo, mas não eu, But Christ liveth within me. mas Cristo vive em mim. This is not a life you can produce. Essa não é uma vida que você pode produzir. It's not a life I can produce. Não é uma vida que eu posso produzir. It is actually living by the life of another. É viver, na verdade, a vida de outro. And that's the meaning of being led by the Spirit of Este é o God. significado em ser guiado pelo Espírito. The more I learn Quanto mais eu to aprendo, live by this life quanto mais eu aprendo a viver por essa vida, that's come into me by the Holy que está Spirit, vindo a mim pelo Espírito Santo, then the more I live and can to produce in that life. então mais eu posso viver e produzir nessa vida. In Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, there are three aspects are given existem 3 aspectos ali dados which describe our living this new life. que descrevem o nosso viver de uma nova vida. That is actually living the life of another. Isto é viver a vida de outro. In verse 1, No versículo 1, it's a resurrection life. é uma vida ressurreta. We read verse 6, No versículo 6 que lemos, it's a reigning or ruling é life. uma vida reinante. In verse 10, E no versículo 10, it is a realizing life. é uma vida de realizações. This is his life, Esta é a sua vida. living by the life of another. Vivendo pela vida de outro. Now first the resurrection life. Primeiro, a vida ressurreta. And you hath he quickened, E ele vos vivificou, who were dead in trespasses and estando sin. vós mortos e traspassados no pecado. That quickened means he made alive. Ele vivificou quer dizer que ele trouxe a vida. You were dead. Você estava morto. The Bible said in trespasses and sin. A Bíblia diz que você estava morto e traspassado no But now pecado. God has quickened us into life. Mas agora Deus está nos vivificando para a vida. Once we were dead to God, Uma vez nós estávamos mortos para Deus. and we're only alive to the mind of the E flesh somente estávamos vivos para a mente da carne and the desires of the e os world. desejos do mundo. But now, Mas agora, through union with Christ in his death and através da resurrection, união com Cristo em sua morte e ressurreição, we receive a new life and a new mind. nós recebemos uma nova vida, um novo homem. Now, this is what it means É isso que significa of entering into Romans 8. entrar lá em Romanos 8. There is therefore now Portanto, agora, no condemnation não há nenhuma to condenação them that are in Christ Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus who walk not e after que the não flesh, andam segundo a carne, but after the Spirit. mas segundo o Espírito. Now the NIV Bible Agora a nova, a Bíblia, a NIV Bible, New Standard Version, a nova versão da Bíblia
leaves off the last part of that. ela deixou de fora essa última parte desse versículo, a Nova Versão Internacional. In fact, it leaves out a lot of the Bible. Ele deixou essa parte fora da Bíblia. See, instead of being ruled by the carnal mind which works death, Ao invés de ser guiado pela mente carnal que traz morte, we're now ruled by the spiritual nós which is life somos and peace. agora guiados pelaquela mente que traz vida e paz. Now, when we learn Quando nós aprendemos how the sentence of death rests upon this body of flesh, como a sentença da morte está sobre o corpo da carne, when that truly becomes a revelation, quando isso verdadeiramente se transforma em uma revelação, then you and I can cease to walk after the pull então of nós, this body. então nós podemos parar de andar segundo a influência deste corpo. Paul said, I keep my body under. Paulo disse, eu mantenho o meu corpo em sujeição. This new creature that I am, Essa nova criatura que eu sou, I tell that body what to do. eu digo a esse corpo o que fazer. I don't allow the desires of that flesh Eu não tenho muito dos desejos dessa carne. to dictate to this preacher, Eu não Paul deixo said. que eles ditem o que esse corpo deve fazer. I tell that body. Eu que digo àquele corpo. Then, once we come to where he was, Então, quando nós chegamos onde ele estava, then we can know and experience nós poderemos conhecer e experimentar living his resurrection o life. viver da sua vida ressurreta. We can experience Nós vamos experimentar the quickening of this mortal body. o vivificar deste corpo mortal. See, that has to be on this side of Isso the tem grave, que ser desse lado, because there'll be no mortal bodies up there. porque não há corpos mortais lá do outro lado. But see, when you live this life of another, Quando você vive essa vida de outro, then there's this quickening então há esse avivar of this mortal body. desse corpo mortal. As I said to you, I've learned something of this. Como eu disse para você, eu aprendi algo sobre isso. I preach all day long. Eu prego todo dia, I sleep 5 or 6, 7 hours, 5, 6, 7 horas, and I wake up ready to go, e eu me desperto pela manhã pronto de novo, because I've learned something porque eu aprendi algo of living this life. sobre viver essa vida. This is resurrection life. Essa é uma vida ressurreta. I'm begging God every day to teach me more. Eu imploro a Deus todo dia que Ele me ensine mais. Many would like to use this as a formula, O homem não deve usar isso como uma fórmula. but don't work that way. Não funciona assim. God does the using. Deus é que usa. The only way this life works A única maneira que essa vida funciona is being poured out for another. é sendo derramada por outro. It comes back with the riches of his grace. Ela volta com as riquezas da sua graça. I said, I didn't come to get, I come to give. Cristo disse, eu não vim para receber, eu vim para dar. I didn't come to be ministered to, but to Eu minister. não vim para ministrar, eu não vim para ser ministrado, eu vim para ministrar. When that truly becomes our E life, quando isso realmente se transforma na nossa vida, we're now living the life of another. nós então estamos vivendo a vida de outro. This is a continuous life, Isto é uma vida contínua, not a crisis experience. não é uma experiência única de crise. That's the resurrection. Esta é a vida ressurreta. But second, there's that reign in life. Segundo, a vida reinante. We're not only quickened to resurrection life, Nós não fomos apenas vivificados para a vida ressurreta, but we're raised up together mas nós fomos ressuscitados and made to sit in heavenly places in Christ. e assentamos-nos nas regiões celestiais em Cristo That's Jesus. verse 6 that we read. Isso está no versículo 6 que nós lemos. See, it becomes very clear Pode ficar bem claro that this life que esta vida possesses power over principalities and powers of darkness. possui poder sobre os principados e as potestades das trevas. That's in Ephesians chapter 1 verse 20 Isso to está em 22. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 22. See, God's original commission to man A comissão original de Deus para o homem was that man should have dominion foi que over o the homem world deveria ter domínio sobre o mundo, in which God had placed him. no qual Deus o colocou. But in the fall, Mas Satan na queda, Satanás gained that position. ganhou esta posição. But at Calvary, Mas no Calvário, Jesus broke the power of Satan's empire of Jesus darkness. quebrou o poder do império das trevas de Satanás. Now, in the same way Da mesma maneira that the dominion of Satan que o domínio de Satanás has been shattered for those in foi Christ, despedaçado por aqueles em Cristo, so has Adam's lost empire assim been restored também o in Christ. império de Adão foi restaurado em Cristo. Thus we come to another one of those much mores. E agora nós chegamos a mais um daqueles muito mais. That's in Romans 5:17. Romanos 5,17.
much more, muito mais, they shall reign in life reinarão em vida by one Jesus. por um só Jesus Cristo. We'll rule in life. Nós reinamos em The vida. devil don't tell us what to do. We O tell diabo him. não nos diz o que fazer, nós dizemos para ele. We don't go around looking for devils. Nós não andamos na volta procurando por demônios. But when those devils Mas quando os show demônios up to interfere, aparecem para interferir, then I give you power então eu lhes dei poder over those devils. sobre aqueles demônios. So it's not just a matter of having resurrection Então life. não é apenas uma questão de ter uma vida ressurreta. We must learn now how to reign by that Nós life. devemos aprender agora como reinar por esta vida. Always in this life, Há sempre algo nessa vida it'll be that way. que deve ser assim. As we learn to live by this life of another, Enquanto nós aprendemos a viver por essa vida de outro, then those things that were subjected to Christ here on earth então aquelas coisas que foram sujeitas a Cristo enquanto na terra will be in subjection to us. serão sujeitas agora a nós. He never violated the principle. Ele nunca viola o princípio. He never moved outside the Holy Ele Spirit. nunca se moveu fora do Espírito From the Santo. moment the Holy Ghost came on him, Do momento que o Espírito Santo veio sobre ele, in the third chapter of the book of lá no Matthew, terceiro capítulo do livro de Mateus, all the way to Calvary, até o Calvário, every step was by the Holy Spirit. cada passo foi pelo Espírito The Santo. Spirit led him to the O wilderness. Espírito Santo guiou até o He was deserto. tempted of Satan. Ele foi tentado por At Satanás. the end of the E no temptation, final da tentação, the devil left him, o diabo deixou. angels ministered, Os anjos o ministraram. and he went forth in the power of that Spirit. E ele andou no poder do Espírito That meant Santo. he was led totally by that Isso Spirit. significa que daquele momento em diante ele foi guiado totalmente went pelo to Espírito. Ele foi para Nazaré. He climbed the pulpit steps to preach. Ele subiu lá naquele púlpito para pregar. And his message from Isaiah was, E a mensagem dele era, the Spirit of the Lord is upon me, lá de Isaías, o Espírito do Senhor for está he has sobre mim, anointed me porque ele me ungiu to open the eyes of the blind. para abrir os olhos dos cegos. See, he's living the life of another. Ele estava vivendo a vida de outro. Acts 10:38 Atos says, 10:38 diz, how God como Deus anointed Jesus of ungiu a Nazareth. Jesus de Nazaré. That's Jesus the man Esse é Jesus o homem, who went about doing que good, andou fazendo bem. healing how many? E curando a quantos? All Todos that were oppressed of os the devil. oprimidos do diabo. Hebrews 9:14 Hebreus says 9:14 diz that it was by the eternal Spirit que foi pelo Espírito Eterno went to that cross. que ele foi até a cruz. Here's a man in total Aqui está um homem em total possession possessão of the Holy Spirit. do Espírito Santo. This is a God-possessed man, Este aqui é um homem possuído por Deus. and everything outside of God was E subject to it. tudo fora de Deus estava sujeito a ele. If we so learn to live, Se nós aprendermos a viver it'll assim, be the same with us. será o mesmo conosco. He's not talking about God. He's not talking about God. Jesus of Nazareth. Ele não estamos falando sobre Deus, mas Jesus de That's the Nazaré. man, Christ O homem, Cristo Jesus. We must learn to reign in life. Nós devemos aprender a reinar na Now, vida. there's something here that's far deeper than meets the casual eye. Há algo aqui que é muito mais profundo além da simples análise. You see, Satan's power O poder de is Satanás not just in love of the world and sin, não é apenas para com o mundo em pecado, or some direct assault on the mind and body. ou algum ataque contra a mente e o corpo. See, we may overcome all these Talvez nós possamos vencer tudo isso and still be under the sting of the fear of death. e ainda estar debaixo do aguilhão do temor da morte. Here's the question. Aqui está a questão. Have we really faced the question of death? Realmente enfrentamos a questão da morte? It said of those men Foi dito que aqueles homens that the world said they've been with Jesus, que a Bíblia diz que estiveram com they Jesus, love not their lives eles to não death. amaram as suas vidas até a morte. As long as there remains in us the fear of death, Enquanto permanece em nós o medo da morte, we've not overcome that nós devil não vamos vencer o diabo, by loving not our lives unto death, por se não amarmos nossas vidas até a morte. to where whatever it costs. Seja lá o que custe. I'll go where you want me Eu to vou go. aonde tu quer que eu vá. I'll be what you want me to Eu be. serei o que tu quer que eu seja. There's a lot of people.
Há muitas pessoas, A lot of people do what God wants them to do. muitas pessoas que fazem o que Deus quer que eles façam. If what God wants is what they want, Se o que Deus quer é o que eles querem, they'll go where He wants them to go. eles vão onde Ele quer que eles vão. If that's where they want to be. Se isto for onde eles quiserem estar. But that isn't the way this works. Mas não é assim que funciona. But third, there's a realizing life. Terceiro, há uma vida de realizações. That means a creative life. Isto significa uma vida criativa. We'll go nowhere Nós não vamos a lugar algum until this resurrection, reigning até life que essa vida ressurreta e reinante operates through you and I in a creative way. opere através de mim e você de uma maneira criativa. There's no way the flesh functions here. Não há nenhuma função para a carne aqui. How few believers there are in the church Quão poucos crentes há na igreja that have really found God's purpose. que for their life. realmente encontraram o propósito de Deus para as suas We're vidas. members in particular of a body. Nós somos membros em particular deste corpo. We have to learn where we fit that body. Nós temos que aprender aonde nós nos encaixamos no Paul corpo. said, if prophesying, wait on that. Paulo disse a profecia, esperem então Find your nisso. place in that body. Encontre o teu lugar neste corpo. That's the meaning of the word tarry. Este é o significado da palavra ficai. It really means find your place. Ela quer dizer encontre o teu lugar. Find your seat. Ela quer dizer encontre o teu And assento. then function there. Então funcione lá. How few in the church Quão poucos na igreja who are abandoned to the purpose que estão abandonados ao propósito for which God placed them in this world. pelo qual Deus os colocou neste mundo. You know, we largely play Christian work in these days. Nós estamos largamente brincando da obra cristã em nossos We dias. go in and out of services and meetings. Vamos e voltamos de cultos e encontros. If you were to stand on the parking lot of the church Se nós tivermos que ficar em pé do lado da igreja and the people coming out, e as pessoas saindo, you'd say, how was the service? você pergunta para essa Oh, pessoa que está saindo como é que foi o culto. It was fine. Ah, foi bom. How about the preacher's message? E quanto à pregação? Oh, what did he preach about? Foi sobre o que foi pregado? What was it he preached? O que foi que ele pregou? I mean, what did he say? O que foi que ele disse? Is he just going in and out of meetings? Ela simplesmente estava lá fora da mente. Oh, folks, that's a sad, sad thing. Pessoal, isso é uma coisa muito triste. I'm a member of that body. Eu sou um membro deste corpo. If I'm the hand, Se eu sou a mão, then God's one-armed if I'm not there. então se o braço está faltando uma coisa se eu não estiver lá. The work is so defeated. O mundo está a obra está tão derrotada. We offer some help Nós oferecemos alguma ajuda to what we believe is right. para aquilo que nós acreditamos ser correto. We give a little money to Christian causes that appeal to us. Nós damos um pouco de dinheiro para uma causa cristã que nos faz um apelo, But for the most part, we've missed the real issue of life. mas na maioria das vezes nós perdemos a verdadeira questão de vida. All Christian service Todo serviço cristão must result in action, deve resultar em ação. creative, not imitation. Uma ação action. criativa, não uma ação de imitação. We are His workmanship, Nós somos feitura sua, created in Jesus Christ criados em Cristo Jesus unto good work. para boas obras. You are predestined Você está predestinado to be in Christ, a estar em Cristo, a vessel through whom He can work creatively. um vaso através do qual ele poderá operar criativamente. This is not optional. Isto não é opcional. From the beginning, God Desde o início, Deus has marked out every son marcou a cada filho to fill a place that no one else can. para preencher um lugar que ninguém mais pode. If we live by His Se nós life, vivermos pela sua vida, we'll discover that ours is an ordered life. nós vamos descobrir que a nossa It vida é is uma a vida planned ordenada, life. uma vida planejada. If I'm truly called of God, Se eu realmente sou chamado por Deus, I was called before the foundation of this eu fui world. chamado desde antes da fundação deste mundo. God never begins till He's finished. Deus nunca começa até que ele terminou. And if I truly live by an E ordered se eu life, realmente viver por essa vida ordenada, then that life was planned all the way along. essa vida que foi planejada desde antes, What is His plan for you? o que é esse plano para você? How will He pour His life through you? Como é que ele vai derramar a sua vida através de você? Will it be in some humble office? Será que vai ser em um ofício humilde?
for which you have been specially equipped, através do qual você foi especialmente equipado, in order that others may be released for more prominent, visible work? para que outros sejam libertos para aquilo que percebemos ser uma obra mais proeminente? Is it to seek and train the young, Será que seria para buscar e instruir os jovens, that they may go into life on a solid foundation? para que eles possam vir a uma vida com um fundamento mais sólido? What is His plan for you? O que está planejado para você? If you do not know, Se você não sabe, then it's tantamount to a denial of His lordship over your life. então é equivalente a negar o seu senhorio sobre a sua vida. You remember, Lembre-se, from the beginning, desde o início, you have been created in Christ Jesus você foi criado em Cristo Jesus unto a realizing life. para uma vida de realizações. And if you don't fill that place, E se você não preencher esse plano, it's going to be a sad day. será um dia triste. There's occasion in my life a lot of years ago, Houve uma ocasião na minha vida, muitos anos atrás, and God spoke to me. em que Deus falou comigo. He said, I want you to break bread with your family. Ele disse: eu não quero que você parta pão com a tua família hoje. Then don't break bread with anybody but me E não parta mais pão com ninguém a não ser comigo, till you've read this Bible through. até que você leia totalmente a Bíblia. What he said to me was, O que ele disse para mim era: I don't want you to eat another meal eu não quero que você coma mais till you've nada read this Bible through. até que você leia toda a Bíblia. I read it through in 12 days. Eu li toda ela em 12 dias. I got so enveloped in it. Eu fiquei tão envolvido. And it was one of the great experiences of my E life. foi uma das maiores experiências da minha You see, if vida. it takes you a year to read it through, Veja, demora às vezes um ano para ler. you read a prophecy in Judges, Você lê profetas, juízes, and 6 months later you find out where it was fulfilled. e 6 meses depois é aí que você vai descobrir aonde que eles se cumpriram. By that time you forgot what the prophecy was. Quando chegar lá, você já esqueceu da profecia. But if you get there the next day, Mas se você chega no próximo dia, you say, Dear Lord, você diz que grande que caro Senhor. this is exactly what he said. É isso exatamente o que ele está dizendo. But you know what I found? Mas você sabe o que eu encontrei? In reading this Bible through Lendo- that quickly, Lendo essa Bíblia toda assim tão rápido, I saw men come from nowhere. eu vi os homens vindo de lugar nenhum. One man that God sent to speak to Eli, Um homem que Deus enviou para falar com Elias. he had the little boy Samuel talk to him. Com Eli, ele tinha um pequeno jovem chamado Samuel. He had the little boy Samuel. Ele tinha um pequeno jovem chamado But Samuel. another man came, Mas veio outro homem had no name, que não tinha nome, just called a man of God. chamado apenas Homem de Deus. Never heard of him before, Nunca ouvi falar dele antes, never heard of him again. nunca você ouviu falar dele depois. All two, there were those that appeared. Ali estavam aqueles dois They aparecendo. gave their message. Eles entregaram a sua They mensagem disappeared. e desapareceram. But if they would have failed, Mas se eles tivessem falhado, the line would have been broken. uma linha teria sido quebrada. There's nobody big and nobody little. Não há ninguém pequeno e ninguém grande We're the body of Christ. para o corpo de Cristo. If you don't fulfill your position, Se você não cumprir com a tua parte, if you don't live your place, se você não fizer o que está no teu lugar, the connection will be broken. a conexão será quebrada. In a little while, the church won't resemble the church. E em muito pouco tempo a igreja não será mais a igreja, Living the life of a vivendo a vida de outro. hallelujah. Aleluia. Let's thank God for his life. Vamos